pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Preceptoria Virtual e no vídeo de hoje vamos trabalhar com inequação modular. E para trabalhar com inequação modular, nós vamos utilizar dessa propriedade que diz o seguinte: seja o número real a maior do que zero, temos que o módulo de x ele vai ser menor do que a quando o meu x for maior do que menos a e menor do que a. E o módulo de x vai ser maior do que a quando o meu x for menor do que menos a ou então maior do que a. Fica um pouco mais simples da gente entender quando nós trabalhamos com números. Então, vamos lá. E a letra A está querendo saber os valores de x, que quando eu retiro do módulo é menor do que 2, tá? Então, vamos tentar entender certinho aquela propriedade usando a reta real. Então, nós temos aqui, né, a reta real. Vou colocar o ponto 2 aqui com bolinha aberta, porque eu estou querendo saber valores menores do que 2. Então, vamos lá. Valores menores do que 2, nós temos aqui o 1. Se eu pego 1 e substituo aqui no lugar do x e depois tiro ele do módulo, continua sendo 1, né, porque é um número positivo. E ele é menor do que 2, então ele está presente no nosso conjunto de solução. Agora, a gente pegar outro número aqui, por exemplo, o menos 1. O menos 1, se a gente colocar ele aqui dentro do módulo e depois retirar ele, fica um positivo, que também é menor do que 2. Agora, se a gente vem aqui e pega, por exemplo, o menos 3, se nós pegarmos o menos 3 e colocar aqui no lugar do x, quando eu tiro ele do módulo fica 3 positivo, e o 3 não é menor do que 2, então ele não faz parte do meu conjunto de solução. E então, o meu conjunto de solução vai só até aqui no menos 2, bolinha aberta, tá? O menos 2 é bolinha aberta porque se eu substituo o menos 2 aqui, ele sai do módulo 2 positivo e 2 não é menor que 2, então por isso que é bolinha aberta. Então, eu estou interessado nesse intervalo aqui, ó. Esse intervalo vai ser o que vai estar presente no meu conjunto de solução. Então, vamos ver como que eu escrevo ele. Então, o meu conjunto de solução aqui vai ser o x pertencendo aos reais, né? Tal que o meu x ele precisa ser maior do que o menos 2, maior do que menos 2, e também precisa ser menor do que 2. Opa, então nossa propriedade faz sentido, né? Porque aqui, módulo de x menor do que a. O meu a aqui está sendo representado pelo 2, e o conjunto de solução que nos dá a resposta dessa desigualdade é o seguinte: o x ele é maior do que menos a, então x maior do que menos a, né? Então x maior do que menos 2. E também o x precisa ser menor do que a, e aqui também x menor do que a. Então a gente conseguiu provar aí essa propriedade. Resolvendo aqui a letra B, de forma semelhante, nós temos o seguinte: nós temos o módulo de x maior do que 2. Agora é um pouquinho diferente, né? Que nós queríamos os valores de x que quando eu colocasse dentro do módulo e depois retirasse, fossem menores do que 2. Agora aqui eu estou querendo maior do que 2. E para entender essa resolução, vamos também colocar na reta real. Então, nós temos aqui a nossa reta real. Vamos colocar aqui o 2 com uma bolinha aberta. E nós queremos o seguinte: os valores de x, que quando eu substituo aqui dentro do módulo e depois retiro do módulo, seja maior do que 2. Então, estou interessado no intervalo que está à direita aqui de 2, né? Porque se eu pego 3 e substituo aqui no lugar do x, vai ser maior do que 2. A mesma coisa com 4, 5, 6, enfim. Mas eu também tenho que analisar o que acontece quando eu pego valores menores do que menos 2. Por quê? Se eu pego, por exemplo, menos 3 e substituo aqui no lugar do x e depois retiro do módulo, fica 3 positivo, que também é maior do que 2. Então, eu estou interessado nos valores que são maiores do que 2 e menores do que
menos 2. Como que eu expresso o meu conjunto de solução, então? Escrevendo aqui o meu conjunto de solução, eu tenho o seguinte, que o x pertence aos reais, tal que o meu x ele precisa ser menor do que menos 2, então ele precisa ser menor do que menos 2, ou então ele precisa ser maior do que 2, então x maior do que 2. E aqui, mais uma vez, nós conseguimos verificar a propriedade, por quê? Módulo de x maior do que a com a positivo. Nosso a aqui é positivo, a resposta vai ser que o x ele precisa ser menor do que menos a, então x menor do que menos 2, ou então o x precisa ser maior do que a, x maior do que 2. Agora que nós já resolvemos alguns exercícios mais introdutórios, vamos ver o que essa C está pedindo para a gente. Ela está querendo saber os valores de x, que quando eu substituo no módulo de 2x mais 1, que é menor do que 3. A gente já pode resolver utilizando direto a propriedade, então ela se encaixa nessa propriedade aqui, quando o módulo de x é menor que a. Então, o 2x menos 1 ele tem que ser maior do que menos a, né? Mas o nosso a aqui é 3, então menor do que 3. Ou então, ele precisa ser menor do que a. Então, 2x menos 1 menor do que a, que o nosso a aqui é 3. Agora, é só eu resolver essas duas inequações aqui para saber qual vai ser o intervalo que eu vou considerar no meu conjunto de solução. Então, resolvendo aqui essa inequação, eu tenho que x tem que ser maior do que menos 1, somando um aqui dos dois lados e depois multiplicando por meio. Ou então, o meu x tem que ser menor do que 2, somando um aqui dos dois lados e depois multiplicando ambos os lados por meio. Então, o meu conjunto de solução ele vai ficar da seguinte forma. O x pertence aos reais, tal que o meu x ele precisa ser maior do que menos 1 e precisa ser menor do que 2. Agora, resolvendo aqui a letra D, nós temos uma pegadinha. Nós temos o módulo de 3x menos 1 menor do que menos 2. Então, nós estamos querendo saber qual que é o intervalo que eu substituo aqui no módulo de 3x menos 1, que torne isso menor do que menos 2. Porém, não tem como o valor do módulo ser menor do que menos 2, porque o resultado de um módulo sempre é positivo. E na própria propriedade, né, o nosso a ele precisa ser maior do que zero. E o nosso a aqui é menor do que zero. Então, a solução dessa inequação aqui é um conjunto vazio. Não tem valor de x que eu coloque aqui que torne o meu módulo negativo. Agora, resolvendo aqui o nosso último exercício, nós temos o módulo de 2x menos 3 maior do que 3. Valores de x que quando eu substituo aqui, me devolvam valores maiores do que 3. Então, como é maior, já entra nessa propriedade, nesse segundo tópico aqui, aliás, né, da propriedade. Então, 2x menos 3, ele precisa ser menor do que menos a, né? Então, menor do que menos a, nosso a aqui é 3. Ou então, o 2x menos 3 precisa ser maior do que a. Maior do que a e no a aqui é 3. Então, é só nós resolvermos essas duas inequações para a gente saber qual vai ser o nosso conjunto de solução. Nesse primeiro caso aqui, o nosso conjunto de solução. Nesse primeiro caso aqui, o x ele tem que ser menor do que zero. Então, eu somo 3 aqui dos dois lados. Desse lado aqui, eu anulo com o menos 3. E depois multiplico por meio, mas qualquer coisa multiplicado por zero é zero. Então, x menor do que zero. Nesse segundo caso aqui, o x ele tem que ser maior do que 3. Porque eu vou somar 3 aqui dos dois lados. E 3 mais 3 aqui vai ser 6. E depois eu multiplico por meio. E resulta em x maior do que 3.
Como que eu vou expressar isso no meu conjunto de solução? Eu vou ter o x pertencendo aos reais, tal que o meu x ele precisa ser menor do que zero, ou o meu x precisa ser maior do que 3. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo, espero que tenham entendido e até a próxima.